A Madeira será o que os madeirenses fizerem. A hora é de trabalho. Eu temi pela liberdade e pelo regime. Nós afirmamos que existe um déficit democrático. Com um presidente como Alberto João Jardim, as autonomias regionais não precisam de inimigos. Temos de estar sempre unidos. Isto é a Revolução Tranquila. Eu vou-me embora, mas a luta continua. Minha mãe dizia, dá uma voltinha que é para eu ver aquela coisa nova que foi inaugurada. E às vezes era uma estrada. Um dia, já não sei qual era, acho que era a do Porto da Cruz, que tem muitos túneis. Minha mãe ia no carro, dá-lhe uma fúria e diz, lá estás tu com a mania de fazer isto tudo em tudo. Leva-me já para casa que não estou a ver nada, eu não quero passar e dizer que não vejo nada. Ela ficava fula dos túneis porque dizia que não estava vendo nada. Não vou defender as estradinhas que havia no tempo em que eu era miúdo e que para chegarmos ao Estreito de Câmara de Lobos eram o cabo dos trabalhos. Não defendo nada disso. A rede viária devia ter sido pensada de outra maneira, tanto quanto possível eficaz, mas sem esconder a Madeira. A loucura dos túneis por toda a parte, nomeadamente no norte da ilha, onde de alguma maneira desapareceu a possibilidade das pessoas desfrutarem da paisagem extraordinária que era ver o mar a partir daquelas falésias. O século XX está a chegar ao fim. A Madeira entra no ano 2000 com as grandes obras a decorrer. A sul, as vias rápidas que irão ligar a Ribeira Brava ao Caniçal. A este, a via expresso Machico Faial. A oeste, a via expresso Calheta Prazeres. E a norte também uma via expresso entre São Vicente e o Porto Muniz. O homem que dá o grande impulso às vias rápidas é o engenheiro Jorge Jardim Fernandes. É o secretário regional que dá o grande impulso e depois é continuado por outro grande secretário regional, que foi o engenheiro Santos Costa. Não há dúvida que a Madeira progrediu e muito durante estes anos todos em que o Dr. Alberto João Jardim esteve no poder. O norte está a ficar desertificado. Poder tem que ficar desertificado e ficará desertificado se não se fizer a continuação da ligação da estrada São Vicente-Ponta Delgada acima a Santana. Não se pode equacionar a urbanização do Funchal sem terminar a cota 500. Não temos uma cidade organizada. Vai haver sempre o choradinho das zonas altas enquanto não tivermos terminada a cota 500. Não se pode falar do desenvolvimento do oeste da Madeira enquanto a via expresso não acabar o seu trajeto até à ponta do Parque. E não perceber isto é falta de visão. Porque, além do mais, trata-se de obras públicas que significam emprego. O sector do turismo afirmou-se até ao virar do século, envolveu diversas áreas de atividade económica e cresceu quase ao mesmo ritmo das obras. No final do milénio, o impacto global do turismo na economia representava cerca de 30% do produto interno bruto e garantia mais de 10% do emprego regional. Numa intervenção que fiz, chamei a atenção que o dinheiro que eles queriam gastar na propaganda para o turismo da Madeira era equivalente ao combate das carraças do Porto Santo. Aquilo que se ia gastar no combate às carraças do Porto Santo era o equivalente ao que se gastava nas despesas de promoção turística da Madeira. E não é possível fazer promoção turística na Madeira, uma ilha que tem uma beleza extraordinária, sem uma grande divulgação nos médias internacionais.
A 15 de setembro do ano 2000 é inaugurada aquela que viria a ficar conhecida como a obra do século. Foi um investimento superior a 100 milhões de contos, ou seja, 500 milhões de euros, assinalado com pompa e circunstância. A ampliação do aeroporto da Madeira tinha sido feita em laje sobre o mar, assenta em 180 pilares. A obra mereceu vários prémios de engenharia. O aeroporto da Madeira fica com 2.781 metros de comprimento e permite a aterragem de grandes aviões, como o Boeing 747. As minhas primeiras palavras são de saudação ao povo madeirense. A razão de ser fundamental da obra que hoje se conclui. A dimensão do investimento necessário tornou imprescindível a conjugação de recursos financeiros oriundos de fundos europeus, dos orçamentos de Estado e da região, bem como de fundos próprios da empresa ANA Aeroportos de Portugal. As obras que se fizeram custaram 110 milhões de contos, 55 é fundo perdido da União Europeia. Os outros 55, o Estado português não quis entrar e a Madeira estava a pagar via concessão à ANA Aeroportos, porque o professor Cavaco dizia que na opinião pública do continente ficar o Estado diretamente a pagar o aeroporto da Madeira, como se nós não fôssemos Portugal e o aeroporto não fosse a autoestrada necessária para o continente. De maneira que, felizmente, com esta privatização da exploração dos aeroportos, vemos-nos livres da dívida, porque inclui, portanto, a transferência da dívida para o concessionário. O aeroporto continua a propriedade da região autónoma, como o do Porto Santo também a propriedade da região autónoma. A grande obra representa a concretização de um sonho desejado há 23 anos. Remonta ao ano de 1977. A vontade do general Ramalhianes em fazer uma primeira ampliação, e ele foi decisivo naqueles 250 metros que se construiu logo após o acidente e que permitiu, digamos, que alguma melhoria naqueles que são os níveis de segurança que tínhamos então, e depois tentar a ampliação máxima. É uma história que ninguém a pode contar toda, porque ninguém a conhece de forma completa. Ainda veio cá um comissário europeu que tinha os transportes, que era um senhor escocês, esqueço nesse momento o nome dele, e eu lembro quando ele veio à Madeira, felizmente veio num dia de mau tempo. E eu lembro que combinei com o comandante da polícia, o Nuno Homem Costa, que fomos sempre colegas de liceu. Eu disse: Nuno, vais-me fazer um favor, vais escolher um trajeto à volta da ilha, onde ele nem a zona hoteleira veja, metemos num hotel qualquer no Funchal, em que ele não veja nada do que de bom a Madeira tem. Ele só pode ver coisas reais. Bem, o dia terrível de mau tempo, levámos com quebradas no Arco de São Jorge, levámos com quebradas na Ponta Delgada, um homem cada vez de cabelos mais em pé. Até que estava vento, com sorte, parámos numa colinazinha que está sobre a atual Via Rápida, para ver a aproximação de um avião. O avião palhava por todo o lado e na aproximação ainda hoje passa sobre essa colina. O avião balhava por todo o lado. Bem, um homem que não vê nada de positivo na Madeira. O Nuno fez de facto um trajeto bestial. E a partir daí a União Europeia decidiu apoiar. Foi uma obra monumental e uma obra que muito se deveu ao esforço do Dr. Alberto João Jardim, a sua determinação, a sua competitividade e o seu trabalho, que era um homem, e é um homem extremamente trabalhador. Porque nada disto, isto é tudo muito bonito, mas isso existe trabalho. A 15 de outubro de 2000, o PSD repete os 56% alcançados nas eleições regionais anteriores. Mantém os 41 deputados num Parlamento que passa a ter mais 2 lugares, ou seja, 61 assentos.
depois da inauguração do aeroporto, depois da via rápida, depois de deixar praticamente a dívida pública da região a zero, não tenho dúvida nenhuma que, aliás, os resultados eleitorais exprimem bem isso, que ele teria saído com uma imagem de um político que não só realizou, como deixou as contas certas, como fez uma grande transformação na Madeira. A passagem disse, você está na altura de sair, é agora, depois dessas obras, você agora sai pela Porta Grande. E a reação dele foi não aquela que eu esperava, foi de pessoa irritada por ter dito aquilo. Como quem diz, sai agora. Pensou que eu estava, não sei, estava a aconselhá-lo mal, ou que estava a dizer que ele já não prestava, não faço ideia. Sei que essa é que era a altura. Essa é que era a altura de ele poder sair. O ano de 2001 é marcado pelo retomar da ideia da revisão constitucional no capítulo das autonomias. O fim do cargo de Ministro da República volta a ser uma das grandes reivindicações da maioria. No dia da região e em plena sessão solene na Assembleia Legislativa da Madeira, Jaime Ramos, líder parlamentar do PSD, deixa preto no branco que este é um cargo mal amado. O então Ministro da República, Monteiro Diniz, sentiu-se incomodado com as palavras, especialmente por ter sido um dos convidados de honra da cerimónia do Dia da Madeira e das comunidades madeirenses. Não posso deixar de sublinhar, por princípios de coerência política, a nossa firme oposição à inexplicável continuidade do cargo de Ministro da República, investido em funções constitucionais de representação da soberania, como se fosse ele a garantia dessa unidade nacional que tanto incomoda certa classe política e alimenta as suas indisfarçáveis desconfianças em relação aos portugueses das ilhas e às suas opções diferentes. Meus amigos, o bom senso há muito que aconselha a sua extinção. Eu só não abandonei a sessão e abandonava a região, necessariamente, por uma questão de consideração para com o Presidente da República. Só tinha-me ido embora na altura, porque uma coisa é a crítica no plano dos princípios e das regras, e outra é, e para mais uma cerimónia protocolar com a presença do Presidente da República. E, surpreendentemente, depois, eu digo, aliás, isso num livro, que pouco tempo depois o Parlamento Regional aprovou um texto de revisão constitucional e não propôs a extinção do cargo. Portanto, isto eram epifenómenos que surgiam em função de determinados aproveitamentos políticos. Portanto, se perguntam se esse foi o momento mais intenso em termos de hostilidade, eu não sei se foi o mais, mas foi um momento que me desagradou muito. A 19 de outubro, Hugo Chávez, então presidente da Venezuela, visita a Madeira. Foi um momento histórico de apenas um dia para Jardim, ao lado do chefe de Estado da América Latina. Chávez promovia aquilo que na altura designava de socialismo do século XXI. Foi madeirenses amigos dele que lhe sugeriram que, como ele ia fazer uma visita oficial a Portugal, também aproveitasse para conhecer a Madeira. E ele ouvia falar muito da Madeira e também tinha essa curiosidade. O Governo da República comunicou-nos isso e disse: está feito, vamos receber aqui o senhor. Aliás, foi por pouco tempo, ele nem pernoitou cá. E ele era um homem interessante, Bem, tirando ali umas partes um tanto ou quanto sui generis, dizia ele. Por exemplo, eu lembro-me que da sessão no Parlamento Regional. Bem, o senhor faz um discurso, eu cheguei a fazer discursos de 2h30 também no Parlamento Regional, mas tenho a impressão que ele ficou com o recorde, acho que fez de mais de 2h30. Bolívar decía que había que buscar los puntos de equilibrio entre los extremos. Entonces esa es un poco la filosofía de la revolución bolivariana, que estamos comenzando a construir modelos políticos. En América tenemos una lucha ideológica. Desde Venezuela decimos que no nos basta la democracia representativa, que es una trampa. Isto nem se diz no Parlamento. Fica toda a gente
assim em transe, e só vejo só pessoa a dar palmas, que era o Paulo Martins, era o único que era contra a democracia parlamentar, a dar assim umas palminhas, até o PC estava calado, ficou tudo assim, olhava tudo para mim, que estava na bancada do governo, eu fazia o melhor sorriso deste mundo, como se não tivesse percebido nada. Fartei-me de rir nessa sessão, por acaso lembro-me disso, porque, e aliás, eu vi o discurso do Hugo Chávez, que nada tinha a ver nessa altura com o discurso do Dr. Alberto João, eles a se cumprimentarem, lado a lado, foi realmente, é daquelas coisas que a gente nunca espera ver, mas às vezes a Venezuela e os imigrantes da Venezuela conseguem muita coisa, sobretudo o dinheiro que vem da Venezuela. Das conversas com Hugo Chávez, Alberto João Jardim guarda um momento. Foi quando lhe falou da lei da colonia, operacionalizada na Madeira, logo após o 25 de Abril. Obviamente que a estrutura agrária da Venezuela é completamente diferente da Madeira, isto aqui é o microfúndio, mas olha que eu fiz aqui uma reforma que foi considerada muito à esquerda e expliquei-lhe a colonia. Embora lhe dizendo, bem, isto pode-se fazer no minifúndio. Você lá com grandes propriedades pode na mesma, porque eu disse-lhe sempre, olha que a solução, se você vai buscar as terras para pôr na mão do Estado, você fica com um problema em cima de si, o Estado é roubado de todo lado. Se vai fazer cooperativas, eles ficam com o dinheiro e ninguém ganha nada com isto. A solução é privatizar. Diz ele, mas de qualquer maneira explique como é que fez isso da autonomia. E quando eu lhe digo que foi o valor da terra nua considerado por fins agrícolas e por desbravar, ele olha para mim, o Chávez, que se dizia comunista e não sei o quê e tal, para aí diz, hombre, pero és violento. Quer dizer, ele achou violenta a solução aqui da colonia. Entretanto, realizam-se as eleições autárquicas. O PS tem a mais pesada derrota a nível nacional, que acaba por ter consequências no governo da República. António Guterres demite-se para evitar um pântano político. O que está em causa é evitar um pântano de natureza política. E eu tentei também evitar que isso acontecesse, dizendo vá à Assembleia antes, não faça isso assim. Mas ele estava muito determinado porque tirou consequências políticas a fundo sobre a situação. Mas a solução parlamentar que o senhor fala era uma moção de confiança? Não, era uma moção de confiança, que as pessoas se pronunciassem outra vez. Não é? Naturalmente a moção não passaria, esta aqui era a realidade. E a consequência seria a mesma? A consequência seria a mesma, mas era a via parlamentar que o forçava. Não é? E, portanto, já não se poderia dizer que o engenheiro António Guterres fugiu? Era? Eu não disse isso nunca, pelo contrário. Estava no seu direito de tirar essa conclusão. Agora que todos nós, eu próprio chego ao fim, ele está fora, numa missão internacional tão importante, eu devo dizer que hoje o compreendo melhor do que compreendi naquela altura. Em 2002, as Sociedades de Desenvolvimento do Porto Santo, da Zona Oeste, do Norte e Metropolitana estão em plena atividade. Têm o grande objetivo de melhorar a oferta regional de infraestruturas sociais e económicas sem agravar o investimento da região. Estávamos no governo de Durão Barroso. Manuela Ferreira Leite era ministra das Finanças. Se eles dizem para aí que eu não gosto de ser e que sou muito mau para ser, é ao contrário. É ao contrário. É ao contrário. Mas se alguém tem que levar uma salva de palmas é a doutora Ferreira Leite, porque tem o pior trabalho dentro deste governo. A doutora Manuela Ferreira Leite tomou logo medidas de disciplina orçamental que nunca antes tinham sido tomadas. Perante essas medidas que se aplicavam no país todo, a única maneira, porque lá volta ao mesmo tema, dos três vetores, turismo, zona franca e construção civil, se eu não tenho a construção civil a trabalhar, eu não tenho um bom nível de vida alto na Madeira. Nós, com a doutora Manuela Ferreira Leite e com o próprio primeiro-ministro Barroso,
acertámos que poderíamos fazer uns investimentos, desde que não fosse o governo regional a se endividar, mas fosse uma sociedade ainda de capitais públicos que se endividasse e arranjasse os empréstimos. Arranjou-se, fez-se um contrato, foi dinheiro, foi empréstimos estrangeiros, que se fizeram, que se foi buscar, e foi uma maneira também de não parar o investimento. Como eu lhe disse, a doutrina é absolutamente necessária na região autónoma da Madeira. Foi uma maneira de contornar as regras orçamentais, contornar legalmente e com consentimento de Lisboa as regras orçamentais que então tinham sido estabelecidas. Estas sociedades de desenvolvimento foram, digamos, cometeram muitos erros e muitas obras que não se justificaram. A 6 de outubro de 2002, o Aeroporto Internacional da Madeira ganha um novo terminal de passageiros. Fica com capacidade para acolher 3,5 milhões de pessoas por ano. Outros voos se avizinham para o líder madeirense. Jardim é eleito vice-presidente do Partido Popular Europeu, mas aquilo que podia ser uma janela de oportunidades revelou-se uma decepção. Monsieur Jardim, who received 223 votes. Obviamente nós dávamos os nossos parceiros, mas aquilo vinha tudo já engendrado. Isso foi uma das maiores perdas de tempo que eu sentei. Depois coincidia normalmente com as cimeiras europeias, as reuniões. Eu devo dizer que faltei 80%. Tive 3 anos nessa posição. Não tinha tempo. É na presidência de Alberto João Jardim do Partido Popular Europeu que é feita a escolha do nome de Durão Barroso para a presidência da Comissão Europeia. Dessa vez não foi como o Martens queria, nem como o Martens, o alemão e o holandês traziam sempre tudo cozinhado. Primeira hipótese. O homem que tinha sido o último governador de Hong Kong. E aí o Raffarin diz, nem pensar. Eu ponho veto porque o Reino Unido não está nem na moeda única, nem está no acordo de Schengen. Não vamos ter um presidente da Comissão de um país que nem está no acordo de Schengen, nem na moeda única. Segunda hipótese, o Juncker, que está agora. Juncker, que era um homem simpaticíssimo. Diz o Juncker, santa paciência que eu acabei de ser eleito primeiro-ministro do Luxemburgo, tenho um compromisso de cumprir o meu mandato por inteiro, tenho um compromisso eleitoral e eu estou arrumado de vez se não o cumpro logo à primeira. Terceira hipótese, primeiro-ministro da Áustria, diz o tipo, nem pensar, porque eu, para ter a maioria, fiz uma aliança com partidos da extrema-direita e, portanto, a imprensa europeia vai-me crucificar se eu me meto nisto, nem pensar. Quarta hipótese, Durão Barroso, primeiro-ministro de Portugal. Obviamente que aí entro eu, sim, acho uma boa solução, fui dizendo que tinha trabalhado desde há muitos anos com ele, etc, etc, etc. Raffarin. Cuidado, o Durão Barroso foi dizer que não se importava de ter um socialista, nós tivemos a maioria na Europa e agora vem dizer que não pode ser socialista. Eu dizia, homem, foi para consumo interno. Não passa pela cabeça de Portugal nem do Durão Barroso terem que um socialista connosco, ter a maioria. Não, eu não gostei nada disso. Mas a coisa já ficou orientada para o Barroso. E eu fiz-lhe um sinal, a gente fala depois. Quando acabou a reunião, o Raffarin e eu tratávamos por tu. Eu fiz, homem, para-me com isso, porque o que o Barroso fez foi uma coisa de charme interno. Aquilo não quer dizer nada disso e tal. E tu dizes, tem calma, que o Barroso não está cá. Que foi teve que estar hoje lá no futebol, mas ele chega logo amanhã de manhãzinha. Eu vou brifá-lo sobre isto, vais falar com o gajo, vais ver coisa. E não disse quem estava resolvido. Mas, e foi consensual, o Durão Barroso acabou. Embora, com estas tentativas todas, quem é, quem não é, quando chegou a vez do Durão Barroso, acabou por ser por unanimidade.
Cumprida apenas metade da legislatura do 15º Governo Constitucional, Durão Barroso apresenta a demissão do cargo de Primeiro-Ministro em julho de 2004. O Sr. Presidente da República tem, naturalmente, autonomia de decisão nesta matéria, mas a minha decisão de aceitar o convite para ser Presidente indigitado da Comissão Europeia e a minha decisão de, em consequência, apresentar a demissão de Primeiro-Ministro só foi possível porque eu estava e estou plenamente convencido de que existem todas as condições para garantir a estabilidade política no nosso país. Reagi, devo dizer, de uma forma positiva, porque achei que não tinham direito, como aliás já tinha achado, numa hipótese semelhante que o engenheiro Guterres tinha tido, mas o engenheiro Guterres optou por ficar em Portugal, porque achou que tinha aqui a sua missão. Eu achei que era correto, achei que era interessante naturalmente para o Dr. Durão Barroso, mas achei que era interessante para o país. Santana Lopes, então vice-presidente do PSD, sucede nos comandos do governo. É indigitado por Jorge Sampaio e toma posse a 17 de julho de 2004. Dentro de 2 anos, queremos apresentar-nos ao eleitorado com o sentimento do dever cumprido. É isso que os portugueses esperam de nós e é isso que a natureza da democracia nos pede. Naquela altura, pareceu-me que talvez houvesse pessoas de responsabilidade alta no PSD que podiam ter mais perfil para Primeiro-Ministro do que a pessoa que veio a ser indicada. É certo que fiz alguns contactos, no sentido de ver se haveria ou não haveria candidaturas que se exprimissem no Conselho Nacional, mas eu tive sempre a concepção que tenho que respeitar as indicações que os partidos me dão. Portanto, o senhor não tinha uma solução alternativa, digamos? Não tinha uma solução. Achava que o PSD poderia apresentá-la? Exatamente. Eu não tenho o direito de ter uma solução alternativa que significaria invadir uma vida de um partido político. Eu acho que esse tempo é longínquo na vida portuguesa, já não existe. Mas antes, a 24 de abril, os políticos madeirenses tinham assinalado um marco histórico. A 6ª revisão constitucional, aprovada na Assembleia da República, eliminou o cargo de Ministro da República e criou a figura de Representante da República. É retirada o resto de superintendência que possuía e deixa de ter qualquer ligação com o governo e passa apenas a ser um cargo de dependência presidencial, o que esvaziou por completo o processo tal qualmente ele tinha sido pensado pelos constituintes em 76. Não fazia sentido porque isso traduzia-se no fundo no tal princípio da desconfiança sobre as autonomias regionais. Ela evolui do Ministro da República para Representante da República, com menos poderes, e, na minha opinião, no futuro terá a tendência a desaparecer. O homem que foi, de alguma maneira, o porta-estandarte do ataque ao Ministro da República foi o Dr. Guilherme Silva, um deputado permanente do PSD, em todas as revisões, em 89, em 97, em 82. Ele era o homem que, na primeira linha, ferozmente, criticava o cargo de Ministro da República e tem que se extinguir, enquanto existir este cargo, a região vive sob um regime colonial. A revisão constitucional de 2004, cingida ao capítulo das autonomias, foi encarada como uma oportunidade para ampliar os poderes legislativos das regiões. Acabam-se os conceitos de interesse específico e de lei geral da República e introduziu-se a ideia da competência legislativa de âmbito regional. Quando nós pensávamos que alguns dos chamados conflitos de autonomias tinham sido ultrapassados, eis que o Tribunal Constitucional novamente, e agora fazendo apelo ao princípio do Estado unitário, voltou a limitar aquela capacidade que nós pensávamos que estava adquirida nas revisões constitucionais. Portanto, há, por sistema, um Tribunal Constitucional que é centralista e que vem, de certa maneira, limitar o alcance das revisões constitucionais, tais como esperávamos. Sabe quantas alíneas tem aqui com competências legislativas? 44 alíneas. Ou seja, isto é que é a autonomia, ela está aqui. O fenómeno é outro. É que o Governo Regional e a Assembleia Regional, através da maioria que tem tido, não gastou esta autonomia. Não pôs em prática, não foi criativa no sentido de produzir legislação tendente a dar dinâmica e criatividade à autonomia. Mas ela está aqui. A autonomia está aqui no papel, está no Estatuto. Bom, e vem sempre dizendo, a gente quer mais competências, quer mais competências.
mas não gasta aquelas que já tem, e que são muitas, e são variadas. Portanto, há aqui uma certa dose de bluff, de demagogia. A 30 de setembro de 2004, com a conclusão da Via Expresso Seixal-Porto Muniz, chegam ao fim as grandes obras rodoviárias. A exploração destas estradas foi dada em regime de concessão à Via Litoral e à Via Expresso e representa um custo anual de cerca de 120 milhões de euros. Jardim nunca se arrependeu das parcerias público-privadas, mas reconhece falhas no contrato. Estou convencido que a parte privada está a levar uma boa parte de leão. Quando veio a crise, nomeadamente o meu colega das Finanças, o Dr. Garcês, e eu quisemos rever os contratos com a parte privada para receberem um pedacinho menos, mas não tivemos tempo de acabar essa negociação, porque a parte privada, principalmente a SICOM, fez uma grande resistência. Aí o Jaime Ramos estava do outro lado da barreira, fizeram grandes resistências ao governo. Claro, tínhamos preparados medidas duras para tomar se não se chegasse a acordo. As PPPs, as parcerias público-privadas, começavam com a construção, o projeto, a construção e a exploração pelos privados. Aqui na Madeira não, nós já tínhamos, o governo já tinha feito a construção, já tinha pago a construção e depois cedeu aos privados. Portanto, uma parte da via foi cedida já executada. Eu até fui presidente de uma comissão de inquérito à Via Litoral e à Via Expresso. Eu acho que podemos criticar a questão financeira, mas em termos da ideia, ela estava correta. Era daquela forma que o governo tinha que fazer. Simplesmente poderia ser outra a solução financeira, não tão gravosa como se revelou mais tarde para os contribuintes madeirenses. Há uma verba que foi paga logo à cabeça, que foi devolvida ao governo da obra que já tinha sido executada. E, portanto, isso também deu folga para fazer os outros investimentos. Ainda em 2004, o governo de Alberto João Jardim concretiza uma das grandes ambições: transferir o porto de carga do Funchal. A 11 de outubro é inaugurado o Porto do Caniçal. Não podíamos ter contentores e manuseamento de cargas na pontinha misturado com barcos de turismo. Perdíamos o mercado dos barcos de turismo e nem podíamos ter a cidade permanentemente com caminhões, com contentores, e resolvemos pôr junto à Zona Franca e fazer a via rápida, ir até ao Porto para, através de uma via rápida, escoar para onde fosse preciso e não perturbar. Tudo isto foi bem planeadinho. Bem, o atual operador é que fez o investimento em novas máquinas, o governo pagou o Porto, mas equipamentos, etc., foram substituídos equipamentos velhos, grande negócio, porque foi dinheiro que não se gastou do orçamento. Mas, quando aparece, e abrimos o licenciamento, quando aparecem outros, porque já apareceram, outras pessoas, porque o monopólio não é na linha estão a operar 3 ou 4 armadores, não é só um armador, ao contrário das asneiras que se dizem que está a operar na linha de Lisboa-Funchal. Onde há só um operador é o operador portuário, que está licenciado. Porque quando aparecem outros a pedir licenciamentos, a resposta por parte do governo foi: por nós, tudo bem. Mas os guindastes e tal, mas isso não é nosso, isso é do grupo tal. E o grupo tal, que tem esse material, diz: bem, se o senhor quiser operar aqui, vai ter que me alugar o material. Ou então vai também investir em material seu. E aí eles vão-se embora. Isto não há nenhum mistério por trás disto, ao contrário que se faz. E graças ao Grupo Sousa, nós, sem gastarmos um tostão, vemos-nos livres de uma série de gente nos portos, metemos os portos nos eixos, conseguimos paz social. Isto era muito importante, porque os portos
são o abastecimento da região. Vai abastecer a região com um aviãozinho de vez em quando. Em 2004, nos 3 dias antes das eleições, Jardim inaugura 36 obras com valor superior a 700 milhões de euros. Uma dessas obras foi a Marina do Lugar de Baixo, estreada a 14 de outubro. Previa ainda a implantação de um hotel a concretizar no prazo de 2 anos. A Marina conquistou 5 hectares ao mar, o mesmo mar que inviabilizou a operacionalização do projeto. Uma das obras que Jardim se arrepende de ter feito. Houve ali uma falha qualquer na localização da Marina do Lugar de Baixo. Claro, eu não estou arrependido, não é porque eu soubesse na altura. Depois, face aos dados que eu tenho hoje, digo, ó diabo, isso foi se eu tivesse a informação que tenho hoje, se calhar não fazia aquela Marina. Quando isso era apontado ao Presidente do Governo, se calhar até para alguns do partido dele, toda a gente era criticada. Éramos os velhos do Restelo, queríamos o regime antigo. Ninguém queria o regime antigo, ninguém estava a pensar nisso. Mas a crítica, para ele, sempre foi terrível. A grande preocupação era dominar a natureza. Temos que dominar a natureza, custa o que custar. E a natureza tinha que submeter à vontade do homem, mesmo quando as condições naturais eram completamente contraditórias com esse domínio e essa opressão que se queria fazer sobre a natureza. Eu acho que na Madeira se verificou muito isso. A campanha eleitoral para as eleições regionais de 2004 foi a maior alguma vez desenvolvida pelo PSD Madeira. Teve mesmo direito a circo e a entrada triunfal do líder nos comícios era feita em cima de um elefante. Em 2004, naquela que se pensava ser a última candidatura, Jardim perde 2% dos votos. Ainda assim, conquista 44 dos 68 lugares no Parlamento madeirense. Nós entendemos que o país, neste momento, precisa de uma bipolarização muito forte. O Dr. Santana Lopes pode contar com o PSD da Madeira para fazer essa bipolarização. O Dr. Santana Lopes pode contar com o PSD da Madeira para uma luta política contra a esquerda, sem qualquer tipo de transigências e de fretes. O Dr. Pedro Santana Lopes pode contar connosco para sanear o aparelho de Estado naquilo e quando e onde for preciso sanear o aparelho de Estado. A 30 de novembro e perante a instabilidade governativa no país, Jorge Sampaio toma a decisão de dissolver a Assembleia da República. Cai assim o governo de Pedro Santana Lopes. Para nós não há razões para esta dissolução. Eu julgo que é a primeira vez no sistema constitucional português que há uma dissolução do Parlamento havendo uma maioria disposta a governar, uma maioria no Parlamento. As coisas não correram bem, e portanto eu entendi que a situação estava a deteriorar-se de tal modo que era preciso refrescar a legitimidade política de qualquer governo, e por isso dissolvi para efeitos de eleições. A vontade do Presidente da República é conhecida 2 dias depois da demissão de Henrique Chaves, Ministro da Juventude, Desporto e Reabilitação. Miguel de Sousa era apontado para suceder no cargo. Recordo-me de ver na televisão que não ia ser ministro. Portanto, estava preparado para ir tomar posse no outro dia, ao meio-dia, e depois apercebi-me que isso não ia ser possível. Era um ambiente, um conjunto de desvios, de coligação que se ia esfarelando, mesmo que as pessoas possam dizer o contrário, e tanto assim que viu que a dissolução foi bem compreendida, quer dizer, julgo que não me enganei. O Presidente resolveu, não inocentemente, porque na minha opinião o que ele quis foi ter um Presidente e uma maioria da mesma cor, e percebeu que nesse momento podia ter uma maioria da sua cor política se derrubasse o governo, o que veio a fazer e veio a conseguir. Alberto João Jardim entra numa guerra aberta com Jorge Sampaio e afirma que em Lisboa há um grande receio que a Madeira participe na política nacional.
Eles sabem que nós não pactuamos com a pouca vergonha que é este país há muitos anos para cá e, portanto, como eles sabem que não pactuamos com a pouca vergonha, nós somos umas pessoas incómodas e há que nos afastar por todos os pretextos. O ano de 2005 começa embalado pela campanha para as eleições legislativas para a Assembleia da República e com muitas farpas políticas. Alberto João Jardim critica Cavaco Silva por este não querer aparecer nos cartazes do PSD. Estou farto das histórias com o Dr. Cavaco Silva. Eu, se fosse a direção nacional do PSD, punha mesmo os cartazes. E o Dr. Cavaco Silva, das duas uma, metia o PSD em tribunal, ou o Dr. Cavaco Silva desfiliava-se do PSD e também era um descanso para a gente aqui na Madeira. As eleições aconteceram a 20 de fevereiro de 2005. José Sócrates consegue uma vitória histórica para os socialistas. Pela primeira vez, Jardim vai ter de lidar com um governo do PS de maioria absoluta. Amigos e camaradas, conseguimos. O Dr. Alberto João Jardim tem um temperamento político que não é redondo, é engoloso. E eu sempre gostei das pessoas que dizem o que têm a dizer e que se batem pelos seus pontos de vista. O Dr. Alberto João Jardim tem nesse domínio, digamos assim, a característica é fundamental num político, ser um batalhador, ser um defensor do seu ponto de vista. As primeiras negociações com o executivo de José Sócrates acontecem em abril, mas logo na primeira reunião evidenciam-se as divergências políticas e pessoais entre os dois governantes. Numa altura em que se tenta resolver a dívida da Madeira, Jardim diz que é o Estado quem deve à região. Nós não andamos aqui de pistola nem de punhal na mão a exigir dinheiro. Não, a situação é grave. O Estado é pessoa de bem, vai pagar e vai pagar conforme puder. Em junho, Alberto João Jardim lança-se novamente contra os jornalistas. As notícias sobre a acumulação da reforma com o vencimento de presidente servem de mote para o governante garantir que não vai renunciar à pensão, porque havia descontado durante 36 anos e daí até um insulto foi um passo. Há aqui uns bastardos na comunicação social do continente. Eu digo bastardos para não ter que lhes chamar filhos de... Mas há uns bastardos na comunicação social do continente que aproveitaram este ensejo para desabafar o ódio que têm sobre a minha pessoa. Nem lhes basta mentir sobre a Madeira e sobre a minha pessoa. Há um lado de má criação nata. Parece que é não digo congénito para não ofender a família. O Sindicato dos Jornalistas considera um insulto inadmissível e recomenda ao líder madeirense que se porte com elevação e a dignidade que estes cargos exigem e que uma pessoa de bem deve ter. E para aqueles que lhes soa essa linguagem vai se tornando cada vez mais crespada ao longo do tempo. Tirando talvez os últimos tempos, quando ele começa a perceber que já não tem o pé no terreno, já perdeu o pé na realidade. Depois de, em abril de 2004, ter sido aprovada a revisão constitucional que ficou conhecida como a revisão para as autonomias regionais, a 22 de junho de 2005, os deputados da Assembleia da República aprovam a 7ª revisão constitucional, que entre as alterações vai consagrar a possibilidade de convocação e realização de referendos sobre questões europeias. A tarefa de sensibilizar para o alargamento dos poderes dos parlamentos insulares normalmente está entregue aos deputados ilhéus sediados no Palácio de São Bento. Este puzzle não é fácil. Primeiro, procurávamos aqui a nível regional que houvesse um consenso mais alargado para haver uma voz forte das várias formações partidárias com eco nas suas direções nacionais. Depois, em termos nacionais, tínhamos o problema de fazer passar e fazer acolher e pelo menos obter apoio do PSD nessas revisões. Depois, ambos os partidos, quer o PS, quer o PSD, o CDS também estava envolvido, mas os dois maiores que eram decisivos para a votação eram o PS e o PSD, tinham o problema da outra região autónoma e do fim, e nem sempre havia uma sintonia total. Portanto, procurava-se também
colher uma sintonia. Quer dizer, portanto, era um puzzle muito difícil e que tinha de romper uma tendência que ainda existe hoje, e que, aliás, ficou muito bem ilustrada na frustração do nosso projeto de revisão, que não sequer teve a sequência normal, que era ter ido ao plenário e ter sido discutida, etc. Foi barrado à partida, que há um conservadorismo constitucional em Portugal terrível. Em termos de tradução constitucional e estatutária, houve de facto um grande desenvolvimento das autonomias. Simplesmente, a partir de certa altura, nós passamos a notar que esse desenvolvimento da autonomia em termos de estatuto e de Constituição não tinha eco junto ao Tribunal Constitucional. Isto é, o Tribunal Constitucional impôs uns limites à autonomia que não surgiam diretamente do texto constitucional, nem daquilo que era o espírito das pessoas que participaram na revisão, nas revisões da Constituição e também no Estatuto. 20 de outubro de 2005, a Assembleia da República aprova por unanimidade a lei eleitoral para a Madeira. O número de deputados baixa de 68 para 47 e é criado um círculo único. O PSD entende ser esta uma competência do Parlamento madeirense e por isso não apresenta qualquer projeto. A lei eleitoral acaba por ser resultado de um entendimento entre os dois maiores partidos na Assembleia da República, com consentimento de Alberto João Jardim. Foi uma das poucas vezes em que o líder madeirense cedeu a um pedido da oposição. Havia uma grande crítica, como se sabe, dos partidos da oposição, de que a lei de então dava, por razões do princípio da proporcionalidade, alguma distorção. Creio que no Porto Muniz e Porto Santo, acho que eram os círculos em que essa distorção se sentia, e havia sempre a crítica de que o PSD ia buscar deputados à Secretaria. E o Obras não quis acabar com isso e fez a vontade ao Partido Socialista, que hoje está arrependidíssimo desta lei, que não tem sido boa para o Partido Socialista. Mas também internamente no PSD havia uma má vontade enorme contra aquela lei, que toda a gente entendia que ia ser um sarilho para o PSD e que as maiorias do PSD estavam comprometidas e que aquela solução era errada e que estávamos a ceder à oposição. Naturalmente, quem personalizava mais esta oposição era o secretário-geral, era o Jaime Ramos, e portanto a lei foi resolvida entre mim e o Dr. Álvares João Jardim. Passámos por cima de tudo e foi numa conversação entre os dois que nós aprovámos a lei na Assembleia da República. É uma história que não é comum, porque não era comum haver uma situação em que o Dr. Álvares esteve isolado, de certo modo, houve de certo modo um certo isolamento, mas levou à frente aquilo que era um compromisso político que se tinha assumido com a oposição. O ano de 2005 fica marcado ainda pela abertura do concurso público para a elaboração de um projeto de construção de um novo hospital. Será um processo que vai arrastar-se por 6 anos e que obrigou à expropriação de terrenos em Santa Rita. Com a crise, o projeto do novo hospital caiu por terra por não ter sido possível concretizar o aval e o financiamento do Estado. Foi abandonado a 17 de fevereiro de 2011. Terrenos ficam liberados, os proprietários podem dispor deles, porque agora já não há nenhum condicionamento, e os 10%, portanto, se houver interesse da parte dos proprietários, podem reaver os seus terrenos. As questões financeiras sempre estiveram no centro dos problemas com os governos da República, mas foi com José Sócrates que o grau de crispação esteve mais elevado. Nunca houve tanta obstrução, tanta omissão, tanta hostilidade por parte do governo da República, nem sequer dos governos do Dr. Soares, contra a região autónoma da Madeira. A política deve ser feita sempre com base nos argumentos, com base nos nossos pontos de vista, sem nunca pretendermos combater um argumento descredibilizando o autor desse argumento. E talvez o Dr. Alberto João Jardim tenha exagerado nesse domínio muitas vezes. Alberto João Jardim diz que não tem idade para brincar à política com o Sr. Sócrates. As infraestruturas estão quase todas feitas, 2008 está praticamente tudo pronto e tal. Agora vamos ao fundamental.
transportes e telecomunicações. Serão propostas no sentido de baixar os preços? Bem, baixar os preços era ótimo, mas sem mudar este governo não se consegue nada, porque eles estão apostados em fazer do Estado um instrumento do Partido Socialista e brincar à política com a Madeira. E eu já não tenho idade para andar a brincar com o Sr. Sócrates. Não tenho simpatia pelos excessos de linguagem, pela desconsideração pessoal. Eles viram que pelo debate político e ideológico eles não nos podiam destruir e agora estão a fazer um garrote económico. O mais importante é recordá-lo como ele é um líder político que nunca teve, que nunca foi um adepto de uma política redonda, de uma política da concórdia, de uma política do consenso, de levar toda a gente, mas que fez as suas escolhas. Durante 2 anos, Sócrates é o alvo preferido das farpas do líder madeirense. Foi assim em 2006, desde o primeiro mês até julho. As críticas aconteceram todos os meses.